Saudações, pessoal! Seguimos aqui com mais um baralho. Vamos falar agora sobre o baralho preto, que é o que eu chamo de baralho de oráculo, que vai ajudar a gente a determinar algumas motivações para os personagens que vão aparecendo na história. Então, começando aqui o primeiro tópico, que é o quem, a gente vai utilizar mais para determinar uma pessoa, um grupo ou algum NPC que vai estar associado àquele contexto. Então, por exemplo, a aventura ficou definida que vai se passar num acampamento que fica longe da cidade onde os personagens se encontram, e a gente pode utilizar esse baralho para determinar que aquele acampamento é de uma raça inteligente que está passando por lá, ou de algum estrangeiro que estava de passagem, ou do alto conselho de alguma outra cidade, de alguma outra organização importante. Então ajuda pelo menos a ter uma descrição melhor, porque é interessante a gente explicar, por exemplo, só um acampamento aleatório no meio do nada. É interessante ajudar a ter uma motivação para ele estar naquele local. Seguindo, a gente tem aqui o que diz respeito mais à atividade que a pessoa estava realizando, a pessoa ou o grupo, no momento em que elas foram encontradas pelos personagens. Então, utilizando esse mesmo acampamento de exemplo, a gente pode determinar, por exemplo, que quando os personagens chegaram no local, no acampamento, encontraram todos os habitantes do local treinando, ou estavam limpando, ou fazendo alguma outra atividade, apenas descansando, mas que ajuda pelo menos assim a fazer uma variação, porque não necessariamente o tempo todo vai ter alguém de guarda. Às vezes o personagem simplesmente estava fazendo alguma outra atividade. Claro que isso vai variando com o contexto, né? Então, às vezes, alguma situação onde gera uma masmorra habitada, que sabidamente os personagens estavam sendo esperados e era uma emboscada, mas às vezes o grupo estava simplesmente não esperando os personagens e, por ser de uma maneira inesperada, estavam fazendo qualquer outra atividade. Seguindo aqui, a gente tem o nosso porquê, que aqui a gente tem duas possibilidades, quando diz respeito a um personagem e quando diz respeito ao local. Então, por exemplo, esse porquê é mais a questão da motivação da existência daquele personagem daquele local. Por exemplo, a gente pode estipular ali que, mantendo esse mesmo acampamento de exemplo, a gente pode usar que o cara que foi acampar, que organizou tudo, perdeu uma aposta com algum outro personagem e estava tendo que investigar o local. Ou, por exemplo, que ele estava em dívida, talvez buscando algum artefato, por isso estava em busca daquele acampamento. Da mesma maneira, a gente pode colocar aqui o local que talvez aquele acampamento apareceu justamente porque estava reunindo um grupo de filósofos ou pensadores sobre tal assunto. Ou, por exemplo, diz respeito assim à questão da educação. Então aquele acampamento foi feito num local onde houve, por exemplo, um avistamento de alguma criatura diferente, ou um meteoro caiu no local, então juntou-se um grupo de especialistas lá para ter esse desenvolvimento nesse fator de educação. Então também para ajudar a criar, digamos, um motivo da existência daquele estabelecimento onde a aventura vai se passar. Seguindo, a gente tem aqui o onde. Ele é um pouquinho diferente da variável de local que a gente usou no outro baralho. Seria mais como um modificador do local. Então, por exemplo, aqui esse onde, a gente pode colocar aqui um material atípico, poderia ser assim, que você determinou no local, utilizando o outro baralho, que a aventura se passaria num castelo, por exemplo, e aqui a gente tirou que, por acaso, esse castelo é feito de um material atípico para a região. Pode ser um castelo, por exemplo, feito de vidro, pode ser um castelo feito de ossos, sendo assim de algum mago poderoso, uma coisa nesse sentido. Esse acampamento, por exemplo, de material atípico, poderia ser eventualmente, em vez de barracas ou coisa nesse sentido, talvez feito de tijolos e outros materiais, onde, por exemplo, não deixaria de ser um acampamento, mas que as pessoas estivessem tentando fundar uma própria vila. Ou seguindo, a gente pode colocar aqui habitado. Por exemplo, o acampamento, ao chegar lá, não era simplesmente um local abandonado, mas que já estava cheio de outros moradores, talvez moradores indesejáveis, e esse era o objetivo da história, mas que ajuda pelo menos a ter um modificador para o local também. Seguindo, a gente tem aqui a questão da motivação, que num primeiro momento pode parecer bem semelhante ao porquê, mas o motivação eu já tentei deixar ele assim bem no sentido de por que o personagem seria um vilão. Enquanto o porquê a gente usaria para qualquer personagem referente a alguma motivação dele, esse fator aqui do motivação seria mais a questão de por que esse vilão age como um vilão. Que pode ser, por exemplo, desde uma lavagem cerebral, ele pode estar em busca de vingança,
ele pode ser um experimento falho ou ter associação com algum, então isso ajuda pelo menos a explicar por que ele age daquela maneira que é visto como contrária ao senso comum da sociedade. Então isso que é interessante a gente ter uma motivação a mais, porque simplesmente jogar um vilão na história e ele é mal porque ele é mal, também fica assim inadequado. Seguindo aqui, a gente tem as posses, que diz respeito a algum eventual, não necessariamente o equipamento, né? Aqui ficou como exemplo o equipamento de aventura, mas o que às vezes o personagem pode estar carregando junto com ele. Que pode ser, por exemplo, aqui o equipamento de aventura, além da armadura, das armas que o personagem utilizava, ele poderia estar carregando alguma corda, um isqueiro, uma lanterna, alguma outra coisa que seria útil nesse sentido, mas não necessariamente de importância maior para um combate. Ou às vezes ele pode estar carregando apenas lixo, talvez algumas moedas que não representam um valor importante, algum papel amassado, algum chiclete, alguma bala, alguma coisa nesse sentido, mas que seria relevante para a história. E, às vezes, aqui outra situação, notícias. Então, por exemplo, um pedaço de jornal com algumas notícias da região, algo assim que não teria tanta utilidade para a aventura, mas pode ajudar justamente a alguma amenidade para dar uma descrição melhor. Seguindo, a gente vai para o próximo tópico, que também ramifica em 12 possibilidades, da questão da evidência, que acaba sendo útil para uma aventura mais investigativa. Às vezes o personagem chega numa cena do crime e encontra lá um item que havia sido perdido, ou eventualmente um cheiro estranho, ou o relato de algum barulho estranho, mas que ajuda justamente a ter uma descrição de um possível crime que aconteceu no local, ou que possa eventualmente servir de pontapé inicial para começar uma investigação, ou talvez numa aventura onde o personagem tem que coletar essas pistas para ajudar a desvendar, serve justamente para ter essa descrição, já que é uma possibilidade. Às vezes a intenção era chegar num local para investigar um crime, e nesse local eles encontram, por exemplo, alguma evidência de que houve, por exemplo, uso de veneno, ou que encontraram muito dinheiro acumulado no local onde não deveria haver aquele dinheiro, coisa que ajuda assim a descrever melhor e às vezes até a utilizar no decorrer da narrativa para incriminar ou inocentar algum personagem, mas nesse foco assim também fugindo do combate. E por último, a gente tem aqui o catalisador, que é uma opção para a gente usar como um evento inesperado. Então, por exemplo, aquela situação onde a aventura ficou com uma barriga, como eu gosto de chamar, aquela situação onde não acontece nada, onde todo o problema se resolveu, os personagens às vezes têm aqueles dias de marasmo e nada de interessante acontece, eventualmente você pode simplesmente rolar um evento aleatório e enquanto os personagens andavam meio sem rumo porque não tinham nenhuma missão para fazer, de repente abre um portal no local, de repente chega, eles encontram no chão um herói caído e muito machucado, ou eles vão seguindo o caminho e percebem que foram identidade trocada, tá, foram confundidos com outra pessoa, ou o clássico torneio, praticamente para terminar em pancadaria, mas enfim, para a gente conseguir resolver essa situação de não estar acontecendo nada. Então, em algumas situações específicas, a gente simplesmente usa um catalisador para fazer a história andar. Certo? Valeu!